Graça e paz, que bom que você está aqui em mais uma devocional da Primeira Igreja Batista em Augusto Franco. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito recorrente em todas as famílias, que é passar por diversidades. E com certeza, em algum momento você já passou, você está passando ou você vai passar por diversidades dentro da sua casa, dentro da sua família. E para tratar sobre esse tema e entender como a Bíblia nos orienta, como a Bíblia fala, como nós devemos nos comportar diante dessa situação, eu gostaria de usar um texto de Atos, Atos capítulo 7, e nós vamos entender a história de Estevão. Estevão, um homem muito conhecido, mártir, uma pessoa que se entregou por Cristo e para Cristo. E na história de Estevão, a partir do capítulo 6, nós vamos observar que o povo começou a insultá-lo porque os líderes religiosos da época, eles queriam acusar Estevão de alguma coisa. E a pergunta que eu inicio essa devocional é: você já passou ou está passando por alguma adversidade? Você já passou ou está passando por algum problema? A notícia que eu posso te dar através da palavra de Deus é que Ele continua sendo o Senhor, é que Ele continua sendo Deus, mesmo em meio às dificuldades. Existe uma frase muito interessante que vai dizer o seguinte: qual o tamanho de Deus? Alguém perguntou qual o tamanho de Deus? E uma outra pessoa respondeu: o tamanho de Deus vai depender da distância que você está dele. Quanto mais longe eu tiver de Deus, menor ele vai ser. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, maior ele vai ser. Então, que a primeira lição que nós aprendemos em meio às diversidades é: precisamos nos aproximar de Deus. É difícil, é muito complicado em meio à diversidade nos aproximar de Deus, porque estamos abatidos, tristes, mas a orientação é: nos aproximemos de Deus. E o texto de Atos capítulo 6, no verso 11, vai dizer: acusaram ele, dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés e contra o próprio Deus. Eles inventaram essa história para que o povo fosse contra Estevão. Então, eles disseram: este homem está blasfemando contra Deus e contra Moisés, contra a lei. E era um absurdo para a época isso acontecer. Só que em meio à adversidade, só que em meio ao problema que Estevão estava vivendo, um momento sério, podendo perder, como perdeu a sua própria vida, o texto do capítulo 7, no verso 55, vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, em meio às dificuldades, meus irmãos, é o momento que nós podemos experimentar a grandeza e a glória de Deus. Eu quero, com essa devocional de hoje, fortalecer a sua vida. Quero, com essa devocional de hoje, trazer esperança ao seu coração, que mesmo em meio às dificuldades, Cristo é o Senhor. Mesmo em meio aos problemas, Ele continua sendo Deus. Nos aproximemos do Senhor. Quanto mais próximo eu estiver, maior Ele será. Quanto mais próximo eu estiver do Senhor, maior Ele será. Claro, entendendo que Ele vai continuar sendo grande sempre. Ele sempre será soberano sobre tudo e sobre todos. Mas quando nós estamos em meio às dificuldades, nós observamos um Deus muito pequeno, porque o medo toma conta, a desesperança toma conta, mas que através dessa palavra devocional, assim como Estevão fez, viu os céus abertos e viu a glória do Senhor, que em meio às dificuldades, eu e você
nós vejamos quão grande o Senhor é. E esse texto do capítulo 7 de Atos, no seu versículo 59, vai dizer assim: enquanto apedrejavam Estevão, enquanto jogavam pedra em Estevão, enquanto Estevão era massacrado, era atingido por todo tipo de situação, pedras, literalmente, este orava. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orou e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mesmo em meio à dificuldade, Estevão ele pediu para que o Senhor tivesse misericórdia. Por muitas vezes estamos sendo afligidos por pessoas, por patrões, por colegas de trabalho, e que a nossa oração seja: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, tem misericórdia. Perdoa essa pessoa que ela está sendo um instrumento do inimigo para me atingir. Mas que enquanto estivermos na prova, enquanto estivermos na dificuldade, nós venhamos a fazer como Estevão. Olhou para o céu e olhou a grandeza de Deus. Eu já falei isso aqui em algumas devocionais. Existem momentos que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos: para onde mais eu vou olhar? Quando você não souber para onde olhar, olhe para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que esse Senhor te abençoe. Que esse Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e que Ele traga alegria ao seu lar. Muito obrigado por vocês ter assistido, acessado esse link, e que esse Senhor, esse Deus glorioso, abençoe a sua família, em nome de Jesus.